Por que nem todo mundo consegue ter uma rotina de leitura efetiva? Esse é o tema do vídeo de hoje. E talvez você que esteja aqui, talvez esteja tendo dificuldade para manter uma rotina de leitura, talvez você esteja empacado em algum livro, talvez você tenha parado na página 324 de um livro e não tem mais tanta vontade de continuar, mas não sabe o que fazer a partir disso. Se você deveria ler outro livro, se você deveria manter o seu progresso nesse livro, você realmente não sabe o que você vai fazer. Deixa eu subir a cadeira aqui rapidinho para a gente continuar. E eu me encontrei nessa situação. Hoje, eu cheguei à conclusão que a coisa mais importante é você pegar os termos gerais de livros que você lê. Você não precisa, essa é a dica inicial que eu quero passar para você, você não precisa ficar lendo livros até o final. No momento que você perceber que o livro não está mais te agregando ou você não está mais tão ativo em relação à leitura, não está te prendendo muito a essa leitura, eu recomendo para você que você desista de terminar esse livro e parta para outro livro, ou parta para um dos capítulos que mais te interessem, que esteja acima desse daí que você acabou de assistir, que você acabou de ler, né? Então, essa é a primeira dica que eu queria te passar, mas o vídeo nem é sobre isso. O vídeo, na verdade, duas metodologias que eu quero te passar que podem te ajudar a ter mais retenção na leitura. E para começar esse conteúdo, eu quero falar sobre essa primeira metodologia, que é uma metodologia que eu desenvolvi, digamos assim. Eu nunca vi ninguém falar dessa forma. Talvez alguém saiba alguma metodologia que tenha um nome, que seja isso que eu fiz, né? Mas foi na prática aqui, empírica mesmo, que eu cheguei nessa conclusão. A técnica consiste da seguinte forma. Ao longo do meu dia, eu tenho momentos em que eu fico fazendo atividades que são, assim, não requer muita atenção minha. Então, tipo assim, caminhar, lavar louça, sei lá, coisas assim que são do trabalho que são mais maçantezinhas de fazer, mas que são, tipo assim, que você não precisa pensar para poder fazer, né? E você poderia fazer uma outra coisa ao mesmo tempo, né? Eu sei que não é o ideal fazer isso, né? A gente fica com um processo de multitarefas, mas foi uma forma que eu desenvolvi, para mim funcionou, e dessa forma eu consegui ler um livro em um dia, né? E o que consiste essa forma, essa metodologia? Basicamente, você vai pegar um audiobook do livro que você está acompanhando, então ao invés de você ler, você vai estar ouvindo, e o que você vai fazer? Você vai estar fazendo sua atividade, seja ela qual for. No momento que você tiver um insight da leitura que você está ouvindo, o que você vai fazer? Você vai, de cara, pausar a gravação do audiobook e você vai gravar um áudio num grupo seu do WhatsApp. Vai começar a gravar o áudio falando o que você está entendendo, o insight que você teve, a ideia que você teve, como isso se encaixa na sua vida, como isso faz sentido na sua vida, o ponto de vista que você tem daquilo que você tá gravando, que você está ouvindo, né? E dessa forma, você consegue ter um nível de compreensão do assunto muito grande, tá? Já vou explicar por que você vai ter esse nível de compreensão muito legal. Então, eu fiz isso, né? Consegui ler um livro inteiro em um dia e consegui ter uma retenção do conteúdo muito grande. Eu realmente dominei todos os conceitos que estavam no livro. E, tipo assim, o audiobook, ele era 4 horas de audiobook, então em 4 horinhas ali do meu dia, fazendo atividades que eu já teria que fazer e não teria que ficar pensando muito, eu consegui ter bastante discernimento do assunto que eu estava tendo, porque nas minhas palavras eu estou explicando, né? Então, o nível de retenção é muito maior. E aí eu chego em alguns dados muito importantes, né? Que é a teoria da pirâmide de aprendizagem, né? A teoria da pirâmide de aprendizagem, ela é da seguinte forma. A primeira forma de retenção é através da leitura. A leitura, a gente consegue ter uma retenção de 10% só. Então é muito baixa. Então é como se você lesse um livro 100%, você só entende 10% do que tem no livro. Essa é a retenção que você consegue. Através da audição, você consegue 20% da retenção, então já é melhor do que a leitura. Só que se você junta leitura
Com a audição, você tem 50%. Já já vamos chegar nisso aí. E tem as duas mais interessantes, mais poderosas, que é a primeira, a prática ativa, ou seja, colocar em prática o conteúdo que você tá lendo ou ouvindo. Então, essa é a segunda melhor forma de você ter uma retenção, e essa retenção é de 75%. Então, muito bom. E a última, a mais poderosa de todas, é quando você ensina outra pessoa. Então, quando você ensina alguém, você tem uma retenção de 90%, né? Porque você precisa mentalizar, você precisa ter discernimento das suas ideias para poder colocar isso em prática. Então, da forma que eu expliquei para você, seguindo a metodologia, a gente juntaria a audição, que é 20% de retenção, com 90%, que é ensinar, né? Só que o ensinar aqui você está ensinando para si mesmo, né? Então, você não está falando com outra pessoa para poder ensinar ela, você está colocando em suas palavras, colocando em seu entendimento aquilo que você pegou do livro que você está lendo, né? Então, é um pouco diferente, poderia ser até um pouco menos do que esses 90%. Mas o interessante é que, eu não sei se no celular de você tem isso ou no computador de você tem isso, mas no meu aqui, por exemplo, o meu é um MacBook, né? Tem um botãozinho aqui que é no F5, que quando eu aperto ele, tudo que eu falo, ele vira texto. E eu posso pegar e fazer essa mesma metodologia, né? Só que transformar, ao invés de um áudio, transformar em um texto. E quando eu transformo em texto, eu posso usar a inteligência artificial para poder me ajudar a ter mais discernimento desse conhecimento. Olha que legal, né? Então, aí fica uma dica poderosíssima para você, né? Para você aprender mais, ter mais discernimento daquilo que você está falando e daquilo que você está transformando através do conteúdo que você está lendo, tá? Então, coloque isso em prática e pode ter certeza que você vai ter resultados surpreendentes. E a segunda metodologia que eu queria passar para vocês hoje é através da leitura simultaneamente a escutar um audiobook. Então, essa metodologia se consiste em você pegar um Kindle ou pegar, por exemplo, um livro físico, ler esse livro ao mesmo tempo em que você está escutando o audiobook, tá? É uma forma bem legal, tá? Funciona muito bem para você poder manter ali funcionando legal a questão do seu discernimento, do seu nível de retenção do conteúdo, né? Porque como eu falei para vocês, quando você juntar a audição com a leitura, você tem 50% de retenção, tá? É uma outra metodologia também muito legal. Então, por que eu mostrei essas duas metodologias? Porque pode ser que para você funcione melhor a primeira, pode ser que para você funcione melhor a segunda, não sei, você tem que testar para ver qual que encaixa melhor para você. Mas no final das contas, o mais importante é você ter a rotina de leitura, né? Você ter a rotina de colocar conhecimento de valor na cuca, né? Então esse é o mais importante, né? Ou você poderia até mesmo pegar e fazer aqueles cursos, né? Aqueles cursos de leitura rápida, né? Que o cara te ensina, vou te ensinar a ler 100 livros por ano, né? O cara ensina você a virar uma máquina de ler livros. Só que eu nem vou passar essa metodologia, porque primeiro, eu nunca estudei sobre essa metodologia de leitura. E, sendo bem sincero, eu acho que não é válido. Acho que não vale a pena você ficar se entupindo de livro, né? Só para falar para os outros que você lê 100 livros por ano, né? Porque no final das contas, são poucos livros que já bastam para você ter o conhecimento necessário para poder construir as coisas na vida. Até porque a gente... o nosso discernimento das coisas é limitado, né? Então você não vai conseguir absorver 100% de todos esses 100 livros que você for ler, nem colocar em prática esses 100 livros, né? Então, assim, o mais importante é você ler poucos livros, mas os livros que você lê serem livros que você coloca tudo em prática e você consegue o máximo de resultado com esses livros, né? E até porque o que mais tem são livros que falam sobre o mesmo assunto, só que com abordagens diferentes. Então, o conhecimento central você já vai ter ao longo do tempo. Então, não importa se você lê 100 livros por ano ou se você lê 10, 20 livros por ano.
A real é que a maioria dos livros eles vão ter o mesmo tema central ali, o mesmo conceito central, só que sobre abordagens diferentes, né? Um é médico, outro é dentista, outro é sei lá o quê. Então vão ser um pouco de abordagens diferentes. Mas o conceito geral vai ser o mesmo. Até como o livro Roube como o Artista fala, né? Não existe tudo é uma imitação, digamos assim, né? Tudo tem referência, né? Então, no final das contas, por exemplo, a arte de ligar o foda-se, um livro, né? A arte de ligar o foda-se. Os conceitos do livro A Arte de Ligar o Foda-se estão tudo nos livros estoicos, né? A questão é o nível de capacidade que você tem para poder ler eles, né? Um livro estoico é muito mais complexo, um Sêneca, por exemplo, é muito mais complexo do que você ler A Arte de Ligar o Foda-se, né? Então, só que o tema central dos livros, né? Você se desligar um pouco, se levar menos a sério, é o tema central, né? Os conceitos estoicos são centrais nesses livros, né? Então, o mais importante é você ter o conhecimento geral das coisas, assim, né? E dessa forma você consegue ter o máximo de conhecimento, né? Mas, além disso, tem essas duas metodologias, só que o que realmente vai fazer com que você tenha máximo de resultado através das leituras que você faz, realmente transformar isso em tempo de qualidade, né, eficiente, é como eu falei para você, a prática ativa, que é 75% de retenção, e ensinar para os outros, que é 90% da retenção. A prática ativa é muito importante você fazer, né, nos seus negócios, na sua vida cotidiana, colocar em prática esses conhecimentos para você poder internalizá-los, né? Você fixar esse conhecimento realmente na sua cabeça. Porque quando você lê, né, ao longo do dia, você vai tendo várias informações que entram na sua cabeça. Quando você for dormir, só algumas coisas vão reter na sua mente, né? Vão fixar na sua mente. E quais são essas coisas? As coisas práticas, né? Então a prática vai fazer com que você fixe esse conhecimento na sua cabeça, né? Porque o conhecimento prático, ele fixa com muita mais facilidade na nossa mente consciente, né? A subconsciente, ela absorve tudo, né? E a outra forma é ensinando os outros. E como você pode ensinar os outros? Existem diversas formas. Você pode dar aula para outras pessoas, como eu já dei aula por muitos anos, né? Já dei aula de matemática, já dei aula de química, física, né? Na faculdade eu dava aula para meus colegas de faculdade também, né? Eu e meu primo, a gente já teve um, um cursinho presencial que a gente fazia também, a gente ensinava concursados ali a, a conseguirem fazer a prova, né, para a polícia, né, e tinha várias coisas que a gente fazia assim, a gente dava uns... a gente fazia umas loucuras aí para poder fazer uma graninha legal, né, e ajudava o pessoal, né, a ter mais conhecimento. E isso ajudava a gente a ter retenção dos conhecimentos da faculdade. Então, a gente entrou na faculdade com uma base muito boa, porque a gente ensinava outras pessoas. Então, ensinar é a melhor forma de você reter um conhecimento, tá? Então, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo, tá? Espero que tenha valido a pena o tempo que você ficou aqui comigo, tá? Aqui embaixo você vai ter o link para os meus serviços, tá? Se você quiser conhecer, né, um pouco do nosso trabalho. E também aqui embaixo você vai ter o link aí da ferramenta da Go High Level, a ferramenta mais completa de marketing, tá? Ela tem e-mail marketing, ela tem social media, ela tem várias questões ali também, agentes de inteligência artificial, criação de páginas, tem template já pronto para você só copiar e colar. Então tem muita coisa legal. Recomendo que você dê uma olhada lá. Tem 14 dias gratuitos e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal, e é só o começo. Obrigado pela sua atenção.